Artigo 1º. Esta lei acrescenta o título 12 na parte especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, e revoga a Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983, Lei de Segurança Nacional, e o artigo 39 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais. Artigo 2º. A parte especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescida do seguinte título 12, título 12. Dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, capítulo 1, dos crimes contra a soberania nacional, atentado à soberania. Artigo 359-I. Negociar com governo ou grupo estrangeiro, ou seus agentes, com fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo, pena, reclusão, de 3 a 8 anos. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de metade até o dobro, se declarada guerra em decorrência das condutas previstas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Se o agente participa de operação bélica com fim de submeter o território nacional, ou parte dele, ao domínio ou à soberania de outro país, pena, reclusão, de 4 a 12 anos, atentado à integridade nacional. Artigo 359-J. Praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir país independente, pena, reclusão, de 2 a 6 anos, além da pena correspondente à violência. Espionagem. Artigo 359-K. Entregar a governo estrangeiro, a seus agentes ou a organização criminosa estrangeira, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, documento ou informação classificados como secretos ou ultrasecretos nos termos da lei, cuja revelação possa colocar em perigo a preservação da ordem constitucional ou a soberania nacional, pena, reclusão, de 3 a 12 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem presta auxílio a espião, conhecendo essa circunstância, para subtraí-lo à ação da autoridade pública. Parágrafo 2º. Se o documento, dado ou informação é transmitido ou revelado com violação do dever de sigilo, pena, reclusão, de 6 a 15 anos. Parágrafo 3º. Facilitar a prática de qualquer dos crimes previstos neste artigo mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha, ou de qualquer outra forma de acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações. Pena, detenção, de 1 a 4 anos. Parágrafo 4º. Não constitui crime a comunicação, a entrega ou a publicação de informações ou de documentos com o fim de expor a prática de crime ou a violação de direitos humanos. Capítulo 2. Dos crimes contra as instituições democráticas, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, pena, reclusão, de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Golpe de Estado, artigo 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído, pena, reclusão, de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Capítulo 3. Dos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Interrupção do processo eleitoral, artigo 359-N. Impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado, mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral, pena, reclusão, de 3 a 6 anos, e multa, vetado. Artigo 359-O, vetado, violência política. Artigo 359-P, restringir, impedir ou dificultar, com emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, pena, reclusão, de 3 a 6 anos, e multa, além da pena correspondente à violência, vetado. Artigo 359-Q, vetado, capítulo 4, dos crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais, sabotagem. Artigo 359. Rua destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional, com fim de abolir o Estado Democrático de Direito, pena, reclusão, de 2 a 8 anos. Capítulo 5. Vetado. Capítulo 6. Disposições comuns. Artigo 359-T. Não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Vetado. Artigo 359-U, vetado. Artigo 3º. Os artigos 141 e 286 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 141. 2. Contra funcionário público, em razão de suas funções, ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. Nova redação. Artigo 286. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Nova redação. Artigo 4º. Revogam-se a Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983, Lei de Segurança Nacional, e o artigo 39 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação oficial. Brasília, 1º de setembro de 2021. 200. O da Independência e 133. O da República. Jair Messias Bolsonaro, Anderson Gustavo Torres, Walter Souza Braga Neto, Damares Reginalves, Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 2 de setembro de 2021.